Gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você do TPM Podcast. Agora em Casa Nova, no Pod Estúdio, um parceiro maravilhoso que tem nos ajudado, que tem nos apoiado e estamos aqui de Casa Nova. E hoje vamos começar uma nova série. Nós vamos conversar sobre uma questão importantíssima. Mas antes dessa questão, eu quero agradecer muito a todos os parceiros, amigos, as pessoas que têm nos ajudado, que têm mantido aqui junto com a gente o TPM Podcast. A você, parceiro amigo, o meu grande abraço, o meu muito obrigado. Oro para que Deus abençoe a sua vida, oro para que Deus dê para você a cada dia uma visão mais ampla, uma visão grandiosa de investimento no reino de Deus. Só Deus para recompensar a todos os parceiros que estão aí passando na nossa televisão e aqueles também, aquelas pessoas maravilhosas que estão conosco e que nos apoiam, independentemente de qualquer coisa. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso TPM Podcast um pastor querido do coração, colega de turma do seminário, formamos juntos, estudamos juntos ali em Belo Horizonte, e comigo aqui está o pastor Amaury de Oliveira. Amaury, meu querido amigo, chegou de São Paulo, nesse instante está aqui conosco, muito bem-vindo. Prazer estar aqui, que alegria. Presencialmente, tinha tido o privilégio de participar uma vez online e hoje em loco, conhecendo aqui esse estúdio maravilhoso, terra boa, essa cidade de Bom Jesus. Começa pelo nome, né? O nome já é bom, né, O nome já é cara? bom, O nome já é coisa um boa, nome maravilhoso. O nome é Bom Jesus. Amaury, você hoje pastoreia onde? Hoje pastoreio a Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Regiãozinha pequena de São Paulo, 4.700.000 habitantes. Maior do que Belo Horizonte. A Zona Leste, se fosse uma cidade, seria a terceira, a quarta maior do Brasil, né? Quanto tempo lá na Penha, Amaury? Já estou completando 12 anos nesse segundo ciclo. 12 anos, né? O primeiro ciclo foi quantos anos? 6 anos. Foram 6 anos, mais 12, 18 anos. 18 anos. Pastoreando a Igreja da Penha. Isso. Que legal, cara. E você é casado? Lógico, eu quero que você fale de quem deixou você vir. Porque ela que deixou você vir. Ela que deixou. Dona Márcia liberou, deu alforria para essa passada. O voucher de liberação. Sim. Dona Márcia, casados há... Quantos anos? Caminhando para 33 anos. 33 anos. Cara, que legal. Quantos filhos, Amaury? 3 filhos. Isabela, Amaury Júnior e Gabriela, as 2 meninas já casadas. O Amaury também já morando fora do Brasil, não casado ainda, mas já morando fora, seguindo a carreira. Que legal. Amaury, é uma grande alegria ter você aqui. Eu sei que nós estamos aqui comemorando o dia da reforma, né? A reforma protestante, dia 31 de outubro, mas só que nós estamos fazendo a comemoração antes, né? Nós teremos, daqui a pouco, vai começar uma programação especial. Quero fazer um convite para você. Você, quando receber esse convite, já não vai dar mais para você participar, porque já aconteceu. Perdeu. Mas vai ser a conferência Sempre Reformando. Você vai ser o preletor dessa conferência. Antes de nós entrarmos, Amaury, na temática, que daqui a pouco, gente, eu vou falar da temática, e você já vai logo aí curtindo, já vai dando o seu like, já vai encaminhando para quantas pessoas você quiser, porque esse podcast de hoje vai ser maravilhoso. Vamos lá, Amaury. E a reforma? Fala um pouco aí da reforma, em termos de didática, em termos de conhecimento. Talvez a gente tenha alguns
participantes aí desse podcast que não sabem sobre a reforma. E aí? É verdade, né? Muita gente não sabe, né, dos desdobramentos da reforma. Na verdade, a nossa sociedade como um todo desfruta de benefícios da reforma. Ela não marca ali somente a saída dos protestantes do ambiente da Igreja Católica Romana para caminharem como igreja cristã, buscando a origem, fazendo assim a ideia dos reformadores, a volta na busca, né, de se tornar uma igreja mais parecida com a igreja original, porque aquela de igreja de 1517, nem os católicos acham que aquela igreja era a igreja, né, original, nem os católicos entendem que aquele modelo, aquilo tudo que estava lá, correspondia ao original da igreja, tanto é que a própria igreja mudou de lá para cá também, influência da reforma protestante. E a sociedade como um todo foi grandemente impactada por tudo aquilo que acontece a partir de Martinho Lutero e João Calvino, e até do que acontece no que chamamos de pré-reforma, né, nos escritos, nas teses e defesas aí de vários pensadores, no que acaba culminando na reforma. Então, nossa sociedade hoje colhe muitos benefícios na educação, na política, na economia, na tecnologia, tudo fruto da reforma, né? Se entendeu o que estava acontecendo naquele contexto e contra o que aqueles cristãos se levantaram e fizeram oposição, trazendo liberdades, trazendo avanços que nós desfrutamos deles hoje, graças àqueles irmãos corajosos que ousaram enfrentar aquela estrutura de império que dominava a igreja. Na verdade, a reforma protestante pode ser um dos eventos que marca o começo da Era Moderna. Sim, com O certeza. começo da Era Moderna, lá do século XVI, a Era Moderna, porque logo se seguiu o descobrimento da imprensa, né? E a questão renascentista, outros fenômenos culturais, religiosos, sociais, estão nesse bojo ali do século XVI, do surgimento da Era Moderna, que até recentemente é tida como uma época extremamente marcante para a sociedade, né? Com certeza, marca de fato, né, esse processo da Era Moderna, porque a reforma rompe com cadeias que eram postas sobre o conhecimento científico, sobre o desenvolvimento político da sociedade, né? Essa fusão igreja e Estado que se dá a partir mais intensamente, né, do ano 550, 600 até 1500 é altamente perniciosa, né? Quando o indivíduo queria ascender no poder social, ele ia pelo atalho da igreja, porque a igreja tinha ascensão sobre o Estado, né? Eu tive o privilégio de visitar a igreja chamada, né, Santa Sofia, um templo gigantesco da igreja oriental, templo que já comportava, né, naquela Idade Média, cerca de 10.000 pessoas, templo assim suntuoso, mas uma das coisas que me impressionou bastante ali foi que no centro da igreja tem desenho no chão e uma das coisas que você tem que marca aquele local é que ali o imperador recebia a coroa. Ou seja, se o patriarca não reconhecesse a autoridade daquele imperador, nada feito. Então você tinha uma igreja que dominava o Estado, né, que se impunha sobre o Estado por causa dessa fusão perniciosa. E a reforma é que rompe com isso. A reforma é que entrega esse conceito de Estado laico que hoje está se corrompendo. A turma confundindo Estado laico com Estado ateu, né? É outra concepção. Mas a reforma é que traz esse conceito, é que faz essa separação de igreja e Estado, que diz, né, que o Estado exerce o poder político, a igreja o poder espiritual, e a partir daí deixa a ciência ser ciência, deixa a academia evoluir como academia. Aliás, não só deixa, a reforma estimula, a reforma fomenta
o desenvolvimento científico, né? Por entender que a ciência é dádiva divina para que a humanidade a desenvolva e que a religião não tem a temer a evolução científica. Mas que legal. Bem, gente, vocês estão vendo, né? Está prometendo, porque a questão não é nem sobre a reforma, mas hoje nós vamos falar sobre os desafios da pós-modernidade para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então, essa é a temática. Nós vamos trabalhar aqui com alguns encontros, algumas entrevistas, que vamos discutir essa questão que consideramos extremamente importante. Então, a gente vai primeiro trabalhar numa definição. Amaury, como é que você define a pós-modernidade? Seguindo a linha do tempo, né, dessa explosão, né, de evolução que nós temos a partir da reforma, nós enveredamos por toda essa era chamada Era Moderna e chegamos nos nossos dias com um tempo até difícil de definir. Alguns teóricos da cultura, né, do tempo que vivemos, alguns dizem que nós não vivemos a pós-modernidade, o que eles chamam de modernidade estendida, né? Eles entendem que a modernidade não passou, ela se estendeu, ela deveria ter passado, mas ela está se estendendo. Então, eles nominam de modernidade estendida. Alguns nominam, como você tem usado aqui nessa linha, né, de pós, ou seja, a modernidade passou e nós estamos num outro momento, numa outra página da história da humanidade. O Zygmunt Bauman faz uma definição que eu acho muito interessante. Ele chama de modernidade líquida. Ele diz só que nós estávamos numa modernidade sólida, entramos na modernidade, mas não abrimos mão de conceitos sólidos da antiguidade. E agora, nessa outra etapa que vivemos, nós entramos no que ele chama de modernidade líquida, ou seja, tudo que era sólido está sendo diluído. E é de fato o que nós podemos observar na nossa sociedade, né? Todo conceito sólido vai sendo diluído, tudo que era, vamos dizer assim, tudo que era preto ou branco agora é cinza, né? São 50 tons de cinza em todas as coisas, né? Então, em várias áreas da vida. O Bauman diz que a transição da modernidade sólida para a líquida ocasionou profundas mudanças, ele diz assim, em todos os aspectos da vida humana. Em todos. Casamento, religião, política, sexualidade, tudo foi afetado por essa concepção de modernidade líquida. Alguns chamam a era que vivemos de pós-tudo. Eles dizem que agora vivemos, não é escatologia, mas dizem que agora acabou. Agora já passou tudo. Nós vivemos no pós-tudo. Então, são teorias do tempo, né? E, para mim, né, a pós-modernidade é essa era mutante, é essa era variável, líquida, é uma pós-modernidade, porque tem características completamente diferentes daquele período chamado modernidade. Uma das coisas interessantes é que essa pós-modernidade, que alguns classificam como modernidade estendida, né? Ela ainda não conseguiu vencer alguns aspectos claros e fundantes da própria modernidade. Isso em termos sociais e econômicos. Quando a gente pensa em termos culturais, filosóficos, até políticos, a gente pode encontrar uma ideia pós, de passar a modernidade, né? Em termos religiosos, a gente pode, mas quando a gente pensa em questões econômicas e questões sociais, por exemplo, o capitalismo, que é um dos fenômenos centrais da modernidade, né? Ainda é a esteira onde a sociedade anda.
o capitalismo ainda produz muitas dificuldades sociais. Por exemplo, como é que nós podemos estar na universidade? A gente diz assim, como é que nós podemos estar na pós-modernidade se a gente ainda tem vários lugares no Brasil onde não tem energia elétrica? Escolas que não têm energia elétrica, pessoas vivendo em um nível de pobreza extremo, ou seja, que são marcas fundantes do capitalismo da modernidade. Então, em termos sociais, econômicos, a pós-modernidade não resolveu esses problemas, né? Mas agora as questões sociais, culturais, políticas, religiosas, filosóficas, você tem uma coisa que é extremamente líquido e pós o que é a modernidade, né? Assim, por isso que o Bauman vai chamar, né, de modernidade líquida, porque ele diz que tudo que era sólido se dilui e aquilo que não se misturava se misturou. Porque a característica do sólido é que ele não se mistura, do líquido é que ele se mistura. Sólido, para moldar, você tem que exercer uma força superior à capacidade de resistência dele para ele se moldar. E às vezes quebra e não molda, né? Enquanto que o líquido assume a forma da vasilha onde ele está, né? Então, por isso vivemos uma sociedade sem identidade. O maior país comunista do mundo é capitalista, que é a China, ou seja, ele tem uma agenda comunista, né, um regime comunista, mas uma prática de mercado capitalista, porque em termos econômicos, mercadológico, ele é o grande ganancioso do mundo hoje no momento, né, que vende para todo mundo, negocia com todo mundo e vorazmente avança para todo lugar. Onde você vai no mundo hoje tem uma feirinha chinesa, tem um produtinho xing-ling ali, como diz a turma, sem garantia e seguindo lá sem garantia. E capitalizando cada vez mais. Então, assim, de fato, nós vivemos esse momento em que tudo que era sólido da modernidade foi desconstruído, né? Só que a pós-modernidade, ou a modernidade líquida, ainda não colocou no lugar algo, né, daquilo que ela desconstruiu. Isso é um processo e talvez seja a grande ameaça do nosso futuro, né? Quando você derrete um sólido, você diz que tudo é líquido, mas depois, naturalmente, você cria outros sólidos que você coloca no lugar daquele antigo sólido. Então, é por isso que nós não podemos nem dizer assim, olha, estamos em plena pós-modernidade. Não, nós ainda vivemos inumeráveis aspectos da modernidade. A modernidade nem chegou em alguns lugares, né? Como a luz elétrica não chegou em alguns lugares, o saneamento básico não chegou, certos códigos de leis não chegaram. Grande parte do mundo, há lugares no mundo vivendo ainda a era medieval. A era medieval. E aí? Como é que a gente pode classificar esse mundo de pós-moderno se as questões modernas, críticas, não foram resolvidas? Beleza. Até aqui, gente, nós estamos definindo essa ideia e é importante você já compartilhar. Se você ainda não deixou o seu like, você faça isso. Compartilhe esse vídeo. É muito importante a sua participação aí, divulgando e ajudando a esse podcast ir para frente. Mas, Amaury, quando a gente chega na questão da cultura e da religião, a gente que são questões que nos atingem, né, pelo fato de nós trabalharmos, né, eu e você, nós trabalhamos com a questão da religião. Como que essa pós-modernidade ou essa modernidade tardia, estendida, como que ela atinge a questão da religião? Como é que ela atinge a questão da igreja? Quase tudo no mundo de hoje não é mais o que foi no passado. Vamos dar um exemplo. Você tinha no passado, na era moderna,
um antagonismo, capitalismo, comunismo. Mas hoje, se você olhar o que é comunismo, que para muitos migrou para socialismo, ele toca em quase tudo da vida, né? O socialismo hoje não é mais uma questão de mercado, de capital ou de política. Ele tem uma agenda de costumes que toca tudo na vida. Por quê? Porque tudo da modernidade tende a ser diluído e algo novo está sendo implantado no lugar. Então, nós vivemos um novo comunismo, vivemos um novo capitalismo. Turma fala hoje em capitalismo social, ou seja, é uma diluição do capitalismo sólido lá do passado e hoje diluído. O que virará isso? O que é que vai substituir isso? O que vem lá na frente pode ser. O que vem lá na frente, a gente não sabe. Não tem a menor ideia do que é isso. Frankenstein. Esse Frankenstein, esse próprio comunismo, né, novo, que toca em todas as coisas, ele afeta diretamente o cristianismo. Alguns dizem que hoje, né, na teoria do tempo, aí da história, cada vez mais cresce a concepção de que o comunismo hoje não é mais o antagonismo de capitalismo, mas de cristianismo. Por quê? Porque ele enveredou para caminhos de religião, né, no sentido das agendas, né, dos valores que ele defende, das crenças que ele tem. Então, ele já migrou. E, do outro lado, você tem a religião, que especialmente o cristianismo, é uma religião da antiguidade. Da antiguidade. O cristianismo tem suas raízes na fé abraâmica, em Moisés. Conquanto nós falamos de cristianismo a partir de Jesus, mas o próprio Jesus vem interpretando Moisés, vem confrontando a tradição judaica e dizendo o que Moisés de fato disse. Ou seja, a religião que Jesus está ali expondo tem a ver com Moisés, tem a ver com Abraão, ou seja, é algo extremamente antigo. Estamos falando de uma crença de 4.000 anos, de 5.000 anos. Então, nesse mundo onde tudo é diluído, esta fé antiga também é atacada para ser diluída. Para ser negada. Para ser negada, ou seja, várias crenças, várias convicções, várias ideias de mundo que o cristianismo tem e vem vivenciando ao longo de anos e anos de história, desde sua era de revelação dentro do judaísmo, depois o cristianismo com a sua identidade separado do judaísmo, mas as crenças se reportam lá atrás. Então, tem muita crença do cristianismo que para o mundo hoje, para o mundo moderno hoje, ou para o mundo pós-moderno hoje, é inconcebível, mas o cristianismo não pode abrir mão delas. Daí você tem vários cristãos sucumbindo, não conseguindo ser cristãos na íntegra, no contexto de hoje. Daí você tem teologias modernas, teologia da missão integral, teísmo aberto, teologia liberal, que são tentativas de dialogar com a pós-modernidade. São tentativas de fazer com que o cristianismo fique mais palatável para esse ambiente. Para esse ambiente, né? Porque aí você tem dois caminhos. Ou eu sigo um cristianismo sólido, herdado, ou eu adapto o cristianismo à conjuntura dentro da qual eu existo. Esse exercício de adaptar o cristianismo é complexo, é complicado, porque ele esvazia o cristianismo. Complicado. Quando falamos aqui há pouco de reforma, qual era o problema da Igreja Católica? Que ela assimilou a Idade Média. Ela perdeu exatamente a sua identidade, que foi a reforma. Tentativa de volta à origem. Na verdade, o nome não é outra coisa do que reformar algo que existe. Derrubar o que existia. Não derrubar o que existia, era reformar o que estava ali, voltando às suas origens. Era uma restauração da identidade, era uma retomada de identidade. Hoje nós vivemos um contexto complicado porque nós temos muitas expressões de cristianismos adaptados à conjuntura social dentro da qual estamos. E ele vai perdendo sua cor, ele vai perdendo seu sabor, ele vai perdendo sua essência. E se ele perde a essência, é o que Jesus já dizia em suas palavras de sal. A igreja ela tem um papel de contracultura. O cristão
sal numa carne que segue apodrecendo. Se ele perde a sua essência, ele não serve para conter o apodrecimento. nada. Ele vira areia para jogar na estrada. Então, esse é o momento que nós vivemos. É um grande desafio para nós cristãos não sucumbirmos às vozes da pós-modernidade, modernidade líquida, pós-tudo, seja lá o que for, o que nós estamos vivendo, não sucumbirmos a essas vozes. Eu acho, Amaury, que a rejeição das utopias, que é uma marca dessa modernidade líquida, ou estendida, ou pós-modernidade, afeta o cristianismo de maneira muito grave, né? Porque o cristianismo tem um discurso de uma utopia real, né? De um sonho real, de uma expectativa de vida além daquela que está aqui. E quando há essa rejeição das utopias, o cristianismo é atacado no seu fundamento, não é isso? Com certeza, porque uma das marcas da nossa era é o chamado cientificismo. Esse enaltecimento da ciência como uma espécie de ente. A ciência virou um ente. Por exemplo, na pandemia, nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: vamos ouvir a ciência. Qual o problema? A ciência não fala. Quem fala são teóricos, são cientistas. Daí a humanidade fica perdida na época da pandemia, porque o sujeito fala, toma ivermectina, o outro cientista fala, não tome ivermectina. Aí o cara que toma ivermectina é acusado de negacionista, porque o cientista disse que não, mas tinha um outro dizendo que sim. Aplica corticoide, não aplica corticoide. E fica daqui, entuba, não entuba. Toma vacina, não toma vacina. Ou seja, ambos conceitos eram defendidos por cientistas. Mas por quê? A ciência foi tomada como um ente, e a ciência não é um ente. Não existe uma instituição chamada ciência. Não existe um indivíduo chamado ciência, né? A ciência não fala, quem fala são as pessoas. Mas no inconsciente coletivo hoje a ciência é um ente. E ela fala. E essa voz não pode ser questionada. Se ela disse, é absoluto. Ainda que ela diga que tudo é relativo, mas quando ela fala, ela quer que seja a verdade. Ela quer que sua voz seja a verdade. O problema é que o cristianismo, no seu pressuposto básico, no seu, vamos chamar aqui, mito fundante, né? Usando a linguagem de sociologia, vamos dizer assim, o que chamaríamos, né, que é chamado de mito fundante nas várias religiões, no cristianismo é Jesus. E Jesus disse assim, eu sou a verdade. Qualquer outra verdade que não seja Jesus é mentira. O problema é que a ciência diz tranquilamente, Jesus é mentira e eu sou a verdade. Ou o cientista, né, em nome da ciência, diz isso, e a nossa sociedade aprendeu a ouvir essa fala da ciência como verdade absoluta, ou essa fala do cientista em nome de um ente chamado ciência como sendo absoluta, e não é. Amaury, nosso papo está maravilhoso e daqui a pouco nós vamos tocar numa questão que é a fragmentação da verdade. Então, esse TPM Podcast vai dar um break. Você, na semana que vem, vai assistir, vai continuar assistindo a parte 2 do nosso TPM Podcast. Vamos falar sobre fragmentação da verdade, vamos falar sobre ações que a igreja precisa ter diante da modernidade, que é da pós-modernidade, que é um grande desafio. Então, que Deus te abençoe. Eu quero que você não se esqueça de deixar o seu joinha e mandar esse podcast para muita gente. Esse podcast é um podcast que vai ajudar muitas pessoas. Muita gente hoje não sabe como trabalhar com as questões que estão aí na modernidade líquida, né? Ou então na pós-modernidade, no questionamento da verdade. Esse podcast vai te ajudar muito. Deus te abençoe e semana que vem, fique ligado
com o nosso TPM Podcast. Amaury, prazer grande estar aqui. valeu. Até o próximo. Até o próximo. Valeu, gente.